Só mais um minutinho, tá, pessoal? Boa noite. Boa noite. Vamos lá. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre lideranças. Primeiro, quero saber como vocês estão. Está todo mundo bem? Tem uma nova onda de Covid por aí incomodando o pessoal. Ninguém foi afetado, atacado ou abordado, ou contagiado por ele. Aqui em casa, graças a Deus, eu e minha filha estamos bem. E a Páscoa foi boa? Foi boa. Tá, então vamos lá. A gente vai falar sobre lideranças, né? Sobre o que é um líder, o que são. Ó, só mais um minuto. Eu acho que tem mais uma pessoa por chegar, mas vamos iniciando. O que são um líder? Qual é a importância de um líder nas organizações? Qual é a importância de uma liderança dentro das empresas, na comunidade, na sociedade, na política, nas escolas? Qual é a função, qual é o papel do líder, o que ele representa, o que ele é para nós, o que é um líder autocrático, o que é um líder democrático, qual é o lado positivo de um líder, qual é o lado negativo de um líder, né? Qual é a importância dessa figura dentro das organizações, dentro das empresas. E aí, não necessariamente que só o diretor da empresa, ou só o gerente, ou só o coordenador, ou somente um supervisor, só quem exerce, quem tem a função que é líder. Nós também, de certa forma, exercemos uma forma de liderança, uma maneira de liderança. Nós lideramos dentro da nossa casa. Quem é mãe, quem é esposa, quem é pai, quem é esposo, sabe como é, principalmente para os esposos, né? Eles sabem muito bem como é que é ser líder. A esposa manda e eles obedecem, né? Mais ou menos assim. Tô brincando, tá, Jean? Isso foi só para ver se tu tá ligado aí. A liderança feminina, ela tem, não querendo ser feminista, tá? Mas ela tem tomado cada vez maiores proporções na sociedade.
As mulheres, elas estão começando a conseguir se destacar. No início, só era líder quem era homem. Nós só tínhamos prefeitos, governadores, presidentes homens. Nas empresas, nas organizações, eram gerentes do sexo masculino, supervisor, coordenador, diretor, presidente, sempre no sexo masculino, mas as mulheres foram se destacando, foram ganhando seu espaço, mostrando a que vieram e mostrando que elas são tão capazes quanto os homens, que tem aquela premissa de direitos iguais, né? Isso vale muito para trabalho, porque a mulher pode tanto quanto o homem. Tem mulher pedreiro, tem mulher operadora de patrola, tem mulher caminhoneira, tem mulher motorista de ônibus. Ah, mas eu quero ver trocar pneu, por isso eu pago o seguro do carro, né? Se o pneu furar, eu ligo para o seguro, eles mandam um borracheiro para mim. Então, sempre vai ter uma piada ou outra, mas isso não é sobre ser mulher ou ser homem, isso é sobre ser líder. Ah, professora, mas se eu quiser ser líder no meu setor, se eu quiser vir a ser líder, se eu quiser me candidatar a ser líder na minha empresa, em uma determinada área, eu trabalho na área comercial e eu sei que existe a possibilidade de crescimento, eu posso ser líder do meu setor? Pode, só depende de ti, só depende de ti, de mais ninguém. Porque tu precisa trabalhar por isso, tu precisa te destacar, tu precisa fazer o teu melhor e tu precisa ter a equipe do teu lado. Porque se tu trabalhar, fizer o teu melhor, te dedicar, apresentar resultados e tu tiver a equipe trabalhando contra ti, ou tu for uma pessoa antipática, mandona, que não tem um bom relacionamento interpessoal com as pessoas, eles te derrubam. Quando um time troca de técnico de futebol, é o técnico que é o ruim ou é o time que derruba o líder? Eles começam a não fazer gol, eles começam a não atacar gol, eles começam a fazer corpo mole, não correm. E aí, quem é que cai? É o jogador que cai? Ou é o líder, que é o técnico que cai? É o líder. Então, a equipe de trabalho, o time de trabalho ou o grupo de trabalho são eles que elegem o líder, que derrubam o líder, que empoderam o líder. Mas isso tudo depende do trabalho que esse líder faz. Vamos usar como exemplo o Renato Gaúcho, Renato Portaluppi. Acho que ele está no Grêmio pela terceira ou quarta vez, eu não acompanho muito a trajetória dele, mas eu sei que ele foi embora, chamaram ele de volta, e ele voltou, e depois do retorno dele, o time tem feito grandes feitos. Quando ele esteve fora, o time caiu para a Série B. Então, quer dizer, ele é um bom líder, ele é um bom técnico, não é só o trabalho técnico dele, mas é também o engajamento que ele tem com a sua equipe de futebol. E não é só com a equipe que está dentro de campo, é com a equipe que está no banco, é com a equipe que trabalha nos bastidores, é com todos. O trabalho do líder não é só com quem se destaca, não é só com a capa da revista. O trabalho do líder é com toda a equipe, com todo o time, com todas as pessoas. Então, uma das coisas que é muito importante levar em consideração é a personalidade, o caráter, as características intrínsecas de cada líder, que a gente percebe na tomada de decisão. Tem muita coisa lá na empresa, tem 5 diretores, né? 4 deles são sócios e tem o CEO. Tem muitas coisas lá na empresa de tomada de decisão que precisa ser imediata. Se eu for levar tudo o que eu preciso tomar uma decisão para a diretoria, eu não vou trabalhar, eu não vou sair da sala da diretoria. Então, eu tomo a decisão, eu dou a minha cara a tapa, permito que se faça ou eu não permito que se faça, e depois eu assumo as consequências pelo que eu fiz ou pelo que eu autorizei as pessoas a fazerem. E eu estou muito alinhada com a diretoria com relação a isso, porque toda vez que eu tomo uma decisão, eu tenho uma tomada de decisão
em relação a algum funcionário que precisa ser imediato. Tá? Por exemplo, vamos lá. A filha da Jane tem 2 anos de idade, está na creche, está com mão, pé, boca. E a Jane trabalha em um departamento extremamente crucial, que está com uma alta demanda de serviço e um curto prazo de entrega. O trabalho dela é administrativo e extremamente burocrático. E aí ela me fala assim, Lu, posso trabalhar remoto para ficar com a minha filha, porque eu não posso levar para a escola? Eu tenho que tomar a decisão ali na hora. O gerente dela está parado do meu lado, me cobrando. Lu, eu tenho prazo para entregar esses documentos e só ela para fazer, porque ela começou a fazer. Poderia outro colega fazer? Sim, se ela não tivesse começado. Ela começou, ela precisa terminar, porque ela está dentro da linha de raciocínio. Então, eu tenho que tomar a decisão de permitir que ela faça home office até que a filha dela se recupere, para que a empresa não tenha percas financeiras, para que a empresa não seja autuada, não seja multada. As tomadas de decisões que eu tomo como líder, junto com os demais líderes, eu respondo por elas, porque toda vez que eu autorizo um funcionário a fazer home office, eu preciso ir lá no TI e dizer: eu autorizei, tu falou com o diretor fulano, que é o diretor de operações? Não, eu não falei, eu autorizei, e depois eu falo com ele, depois eu vou lá e falo com ele, às vezes eu tomo porrada, tá? Mas quase sempre eu justifico, e eu acho que ele já cansou de bater em mim, já cansou de bater em mim por isso, e aí eu só passo na sala dele e digo assim, fulana tá trabalhando de casa porque a filha tá isso, e os funcionários já aprenderam a minha linha de raciocínio, eles já vêm embasados também para que eu libere que eles façam. Claro que eu analiso, né? Eu não vou em qualquer documento, eu analiso os documentos para ver se são fidedignos. O que é uma liderança, então? A liderança é a condução de um grupo de pessoas. Mas um grupo de pessoas é uma equipe ou um time? Alguém sabe me responder? Se time, equipe e grupo de pessoas é a mesma coisa? Ninguém arrisca? Não? Então eu vou falar. Uma equipe são uma equipe são funcionários, são vários funcionários, 1, 2, 3, 4, 5, 16, 20, 36, 40, não importa quantos, que trabalham unidos, que trabalham em prol de um mesmo resultado, que trabalham em prol de um mesmo objetivo, que eles têm a intenção de chegar e alcançar, atingir, superar, bater recordes, bater metas. Um grupo de pessoas é quando eu trabalho por mim, tu trabalha por ti, a fulana trabalha por ela, cada um faz o seu trabalho sem pensar no outro. É um para cada lado, cada um por si, Deus por todos. É um Deus nos acuda. E o líder é aquela pessoa que tem a capacidade de pegar esse grupo de pessoas totalmente destoado, onde cada um corre para um lado. Tem uma dinâmica muito legal que nós fizemos em um desenvolvimento de lideranças, que é assim, a coaching, a professora que deu a dinâmica para nós, ela tinha vários barbantes, então ela entregou uma ponta para mim e uma ponta para Jane. Aí ela entregou uma ponta para Claudete, uma ponta para Marisete, entregou uma ponta para Juliana e uma ponta para o Jean. Entregou uma ponta para, eu não estou lembrando o nome de todos vocês, para Ana, e entregou uma ponta para a Júlia. Cada um tinha uma ponta. E aí tinha que amarrar na fivela da calça, no cós da calça ali, naquele negocinho onde passa o cinto, não podia usar as mãos, com as mãos para trás, e nós estávamos emaranhados, embaraçados, né? Porque a gente estava em um círculo e nós precisávamos nos desembaraçar, quer dizer, um passava por cima, o outro passava por baixo, e por aqui, e por ali, até que conseguíssemos juntar os pares. Ficarmos eu e a Jane lado a lado com o nosso barbante, a Claudete e a Marisete lado a lado com o barbante dela, sem mais os barbantes estarem entrelaçados entre si. Eles ficaram entrelaçados como uma trama.
E nós, líderes, nós como equipe, precisávamos nos desenrolar daquilo ali, sem falar, sem nos comunicar, sem mostrar onde estava o barbante e sem usar as mãos, só com o movimento do corpo. A gente só podia usar o corpo, puxa para cá, para mim e para a Jane conseguir se comunicar, para ela entender que ela precisava ficar parada, porque o colega do lado queria passar por cima, e a gente precisava olhar para os colegas para ver o que eles estavam fazendo, quem estava com a corda por cima, quem estava com a corda por baixo, quem estava enrolado em quem. E aquilo foi uma passação, e passa para cá e passa para lá, até que a gente conseguiu desenrolar e montar os pares. Nós levamos cerca de 45 minutos, nós éramos um grupo de 18 pessoas, e a professora disse que nós fomos super ágeis, porque normalmente os grupos levam de 1h30 a 2 horas, quer dizer, a nossa equipe de líderes lá dentro da empresa, ela está super azeitada. Azeitada é quando as engrenagens funcionam, quer dizer, o meu trabalho, que depende do financeiro, contas a pagar, que depende do financeiro, contas a receber, que depende do comercial, venda privada, que depende do comercial, venda pública, que depende do compras, que compra para ter o que vender, um depende do outro, né? Então, as equipes estão todas azeitadas, todas alinhadas, todos falando a mesma língua, que na linguagem corporal a gente conseguiu se desenrolar, a gente conseguiu desmanchar aquele emaranhado de fios e montar as duplas. E só uma equipe muito conectada, uma equipe muito unida consegue em pouco tempo ou em muito tempo se desenrolar. Algumas equipes, quando vai chegando para o final, eles estão já num nível de estresse, começam a ficar nervosos porque não podem falar, e daí começam porque não vai, né? Ela explicou que eles começam a gemer porque não vai, porque não desenrola, porque o colega não entende, tu não pode botar a mão nele, fulano, é tu, sai daí, cara, passa por cima. Só pode fazer com o jogo do corpo, né? Puxa para cá, puxa para lá, para que as pessoas entendam, e tu não pode encostar nas pessoas também. E só uma equipe muito unida consegue, então. E isso é a habilidade de um líder. O líder faz com que a equipe que está ali no emaranhado, que consiga se desenrolar, que consiga se desvencilhar, que consiga sair daquele aspecto negativo para um aspecto positivo. São pessoas, são líderes que têm habilidades de motivar, de influenciar, que têm um trabalho ético, um trabalho positivo, que fazem com que as pessoas trabalhem voluntariamente, que elas tenham o entusiasmo de alcançar os objetivos, e por isso as pessoas conseguem se comunicar com o olhar, porque lá nós estávamos entre 18 naquela sala e nós nos olhávamos. E aí, com o olhar, a gente entendia que eles queriam saber qual era a corda. Então, quando a minha estava por cima, eu só fazia o jogo com o corpo para minha colega, para ela entender que ou eu ia ou ela ia. E não podia usar as mãos, né? As mãos para trás. E foi super, super bacana. Até se um dia desses tiver a oportunidade, eu faço com vocês a dinâmica e vamos ver quanto tempo a gente leva para se desenrolar dessa situação. Tem outras dinâmicas tantas também. Eu coloquei no material de aula de vocês também um vídeo que eu gostaria que vocês assistissem sobre o Geraldo Rufino. Geraldo Rufino, ele fala sobre a liderança e ele era um catador de lixo. Hoje ele é um empresário paulista muito importante, de uma família grande, extremamente pobre, e ele faliu, eu não me recordo, mas eu acho que ele faliu 25 vezes. No vídeo ele conta quantas vezes ele foi à falência e se reergueu do nada. Hoje ele tem uma empresa que compra peças de caminhão sucateado. Por exemplo, dá um acidente aqui no Rio Grande do Sul com caminhões, e aí vem um funcionário dele lá de São Paulo
e arremata. Ele compra o caminhão demolido. Eles botam em cima de um guincho, levam para São Paulo, lá na empresa dele, eles desmontam. O que é motor vai para o setor de motor, o que é volante vai para o setor de volante, tudo que dá para reaproveitar. Eles fazem a recauchutagem, remanufatura, eu não sei, eles o que dá para aproveitar, que eles podem vender as peças de caminhões, eles aproveitam. O que não dá, eles descartam, eles colocam no lixão, enfim, eu não sei onde colocam, não sei o destino final, não me recordo. Mas quando a gente compra que fala de segunda mão ou do paralelo, nós compramos para carro, não para caminhão, né? Mas muitas vezes é assim. Eu vou contar uma situação. Tem o Bassani Autopeças em Santa Cruz. Ele trabalha com peças de veículos batidos, tá? Bateu um carro lá, demoliu, deu perda total. Mas a caixa ali, onde tem motor, vela, fivela, sei lá o que tudo que tem ali, dá para tirar algumas peças para aproveitar. Eu esqueci o nome da peça. Carburador, isso aí. A minha colega tem um Agile e pifou o carburador do carro dela. Um carburador novo, novinho, ela ia conseguir por R$ 1.700 comprando na internet. E no Bassani ela comprou por R$ 700. Então, o Geraldo Rufino é isso que ele faz, mas ele faz com peças de caminhões. E ele é um baita líder, ele é assim, vocês vão gostar de ver o vídeo dele, eu recomendo que vocês assistam, tá? Vai ajudar muito vocês. E aqui tem uma frase do Simon Sinek que eu gosto muito, que líderes não cuidam dos resultados, os líderes não cuidam de bater a meta, os líderes não cuidam de enquanto a nossa meta são, digamos, R$ 100 mil. Enquanto nós estamos? A gente vendeu só R$ 5.000, tá? Peraí, então quanto falta? Não, o líder não cuida disso. O líder cuida das pessoas, para que as pessoas, as equipes de trabalho, trabalhem, façam, aconteçam, apresentem resultado. As pessoas geram resultado. Por quê? Porque elas têm um líder que incentiva, um líder que motiva, um líder que faz com que elas queiram estar ali, render, produzir, entregar e atingir a esses objetivos todos. Pessoal, eu estou acelerada. Se alguém precisar perguntar, falar ou quiser que eu reduza, vocês me sinalizem, tá? Porque às vezes eu engato a primeira, começo a falar e não paro mais. Eu coloquei aqui também 8 dicas para um bom líder, que é uma delas, ouvir as pessoas. 2, perguntar qual é a visão das pessoas, perguntar para o membro da minha equipe, é vergonha porque eu sou líder, eu não posso perguntar? Não, tu deve, porque ele tá ali, ele tá com a mão na massa, ele que gera o teu resultado, então tu pode perguntar, cara, vem cá, não sei fazer esse relatório. Aí ele vai olhar para ti e vai pensar assim, mas tu é meu líder, eu vou ter que te ensinar. Se a tua equipe tiver bem azeitada de azeite mesmo, não é de ajeitar, é de azeitar, se a engrenagem estiver rolando direitinho, ele não vai se importar de te dar a resposta e nem vai te responder. Cara, tu é o meu líder, tu que tem que saber fazer o relatório, não eu. Eles não pensam assim. Eles pensam e se sentem gratificados em poder ajudar o líder, em poder contribuir com o líder. O líder ensina a construir caminhos. Ele ensina... o líder nem sempre sabe, tá? Qual é o melhor caminho a se seguir. Mas ele sabe ensinar a construir o caminho. O que é que tu precisa para te chegar do ponto A ao ponto B? Para mim chegar do ponto A ao ponto B, eu preciso bater a meta de R$ 100.000. Tá. Então agora eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu preciso trabalhar, batalhar, prospectar, vender. Esse é o meu trabalho para mim chegar lá. E agora eu já sei o caminho das pedras e quantas pedras eu vou encontrar por esse caminho que eu vou construir a minha escada.
O líder valoriza e comemora as conquistas das pessoas com as pessoas. Ele não comemora sozinho. Ah, eu bati a meta. Não, não fui eu, fomos nós. Eu sempre digo para minha colega, quando algo de bom acontece, eu assumo por nós. Nós duas fizemos, mas tu fez sozinha? Não. Nós fizemos porque eu te dei o caminho das pedras, eu te falei o que precisava fazer, tu fez, mas a ideia foi tua, mas tu fez. Então, nós duas fizemos. Agora, quando alguma coisa dá errado, como líder, quem precisa dar a cara a tapa sou eu. Eu não posso chegar na frente da diretoria e dizer: ah, diretor, foi a fulana que fez. Eu disse para ela que não era fazer assim. Que víbora. Cara, eu sou líder dela. É o meu papel defender ela. Mas a que custo? A custo do teu emprego? Se for. Se ela errou, foi porque eu deixei ela errar. Porque eu não estava olhando o que ela estava fazendo ou porque ela me pediu ajuda e eu não dei atenção. Agora, se a pessoa errou, tu orientou, tu explicou, tu mostrou, tu disse, tu prestou atenção e ainda assim ela errou, aí a gente pode começar a pensar diferente. Mas se ela pediu a tua ajuda e tu não deu atenção, a culpa é tua também. Assim como os méritos são divididos, as desgraças não são. Aí a gente paga a conta sozinho. Nas dificuldades a gente não busca culpado, é isso aí. A gente busca solução. Olha, aconteceu tal coisa, né? Vamos lá. Esqueceram de pagar a comissão da Gislaine esse mês. Quem foi que não pagou a comissão da Gislaine? Ah, quem processa a folha é a fulana, mas quem é o líder do setor? Sou eu. Por que é que não pagaram a comissão da Gislaine? Porque eu não conferi a folha. Então, quando a gente faz, até para vocês entenderem, o processamento da folha, eu não faço nada da folha de pagamento. Aliás, eu fecho as comissões, entrego para ela e ela dá jeito em todo o resto. Quando a folha de pagamento está pronta, ela me entrega, porque sem a minha assinatura o cara lá da contabilidade, ele não processa o resto da folha e ele não gera o arquivo de banco para pagamento. Então, eu preciso olhar e assinar. Aí ele faz a final. Aí ele devolve e devolve com o arquivo de banco. E aí o financeiro só paga depois que eu colocar no banco e colocar a minha senha do banco lá. Então, quer dizer, se ela errar e eu assinar e eu colocar a senha de banco sem conferir, a culpa é minha, a responsabilidade é minha, porque ela faz todo o processamento, o olho final, o olho clínico da lupa ali para ver se tem alguma coisa errada, é meu. Eu tenho que olhar a comissão de funcionário por funcionário? Não, eu olho os totais. Eu tenho o relatório total aqui me dizendo que eu vou pagar 250 mil de comissões. Eu tenho que ter 250 mil de comissões na folha de pagamento. Se eu tiver 249 mil, tá errado, tá faltando 1.000, alguém não tá recebendo. Ou alguém recebeu a menos, e por quê? Aí a gente precisa passar a lupa e descobrir em quem foi o problema. Olha um por um? Não. Olha o total por setor. Mas aí eu já estou ensinando vocês a conferir folha, mas normalmente eu devolvo para ela e digo: tem erro, olha por setor. E aí ela é rápida, logo saca e identifica. E perguntar genuinamente se a pessoa está feliz. O feedback, né, pessoal? O feedback é sempre importante para a equipe de trabalho, tanto quando ele é positivo, quanto quando ele é negativo, tá? O feedback, de qualquer forma, ele é muito importante para as equipes de trabalho. E aí, uma outra coisa importante é: seja o líder que você queria ter. Eu tive um líder uma vez, gente, ele era um péssimo líder. Vocês não têm noção, assim, do cara escroto que ele era, e eu pensava, né? Nossa, se um dia eu chegar lá, eu nunca vou tratar a minha equipe da maneira que ele trata. Eu vou fazer pela minha equipe tudo o que estiver ao meu alcance para que eles alcancem os méritos.
para que eles atinjam os objetivos, para que eles consigam dar o seu melhor. Então, a gente precisa se colocar no lugar do outro e trabalhar por isso, né? E agora a gente vai falar sobre os principais estilos de liderança e as suas consequências na organização. Tem uma frase do Geraldo Rufino que um bom líder sabe que os trabalhos são interdependentes e por isso a equipe bem articulada é extremamente importante para obter sucesso. Para montar a nossa equipe é preciso descobrir as motivações de cada um e criar um ambiente corporativo com clima agradável, em que as pessoas sorriam e explorem suas paixões. Assim é possível ser um líder admirável. O ambiente de trabalho precisa ser cheio de frufru, puff, sofá, etc. Não necessariamente. Não necessariamente. Ele não precisa ter essas firulas, ele precisa só ser agradável, precisa só que vocês se sintam bem em trabalhar, que vocês se sintam bem no ambiente de trabalho, que vocês se sintam acolhidos nesse ambiente de trabalho. Porque imagina que horrível que é trabalhar em um ambiente de trabalho pesado, ruim, sujo, bagunçado, cheio de atrito, clima denso, pesado. E aí agora vem os principais estilos de liderança. O líder autocrático é aquele que a ênfase está no líder. O líder liberal é aquele que a ênfase está no liderado, está na equipe. A liderança democrática, ênfase no líder e no liderado. A liderança coaching é a ênfase de performance. A liderança situacional é uma ênfase na maturidade e na situação. Agora eu vou explicar cada um para vocês. O líder autocrático é aquele cara que é o chefe. Ele manda fazer. Ele é o centro das atenções. É ele quem toma a decisão. Isso pode, isso não pode. Ele não dá espaço para questionamento, ele não dá espaço para sugestão, ele costuma não ouvir a sua equipe de trabalho, é o sabedor de todas as coisas. Eu sei como se troca o pneu de um carro e vocês não sabem, então não venham querer me dizer que eu preciso botar o triângulo antes do macaco. Eu boto primeiro o macaco e depois o triângulo. Ele é uma carreta aí, né? Mais ou menos assim. Mas o líder autocrático, então, é esse. E normalmente, as equipes de trabalho de um líder autocrático trabalham desmotivado. Eles não têm motivação de trabalhar. E aí o ambiente de trabalho fica muito sensível a conflitos, atritos, fofocas, intrigas, porque ele é o chefe, ele é o cara, ele é o bambambam, e o resto da equipe que se exploda. E aí a equipe fez um bom trabalho, eu mandei eles fazerem. Se eu não estivesse lá para mandar que fizessem, eles não fariam. Nós não teríamos hoje esse resultado. Tem porque eu fiz. Esse é o líder autocrático, é o dono da bola. Os subordinados à liderança autocrática, eles tendem a desenvolver entre si tensão, frustração, agressividade. É aquela coisa que eu falei para vocês da fofoca, do ambiente ruim. E eles têm dificuldade também de extravasar esses sentimentos e frustrações. E aí, o que acontece quando o ambiente de trabalho é assim? Vocês fizeram um trabalho de aula sobre isso, né? Síndrome de burnout, estresse, ansiedade, angústia. Aí, quando chega domingo, eu trabalhei há um tempo atrás em uma empresa que quando dava 4 horas da tarde de domingo, a minha mãe costumava dizer que eu ficava com síndrome de domingo. Eu ficava inquieta, eu ficava agitada, eu ficava angustiada. Às vezes eram 3 horas da manhã, eu ainda não tinha dormido de desespero do que eu ia encontrar na manhã seguinte no trabalho, de quantas coisas eu ia precisar resolver e de tudo que estava acontecendo.
A liderança liberal, ela segue o pressuposto de que os colaboradores são maduros o suficiente e não necessitam de acompanhamento constante. É aquela famosa frase de que vocês são uma equipe de trabalho e não uma creche. Não precisa de uma tia cuidando de vocês ou de uma prof, olhando o que vocês fazem, dizendo se está certo ou se está errado. Vocês sabem o trabalho de vocês sabem o que precisa ser feito, vocês sabem qual é o caminho das pedras para fazerem, e se precisarem de mim, eu estou aqui para responder, para dar um feedback para vocês, para dar uma orientação para vocês, para dizer qual é o caminho, quais são as tarefas, de que maneira, se vocês tiverem dúvida. Porque eu entendo que vocês saibam fazer, vocês têm autonomia para trabalhar, desenvolver o trabalho de vocês, desde que vocês atinjam o resultado. Está com dificuldade para atingir o resultado? Acha que não vai conseguir? Acha que não vai dar? Estou aqui para responder. E normalmente o líder liberal, quando ele se ausenta, o grupo fica com pouca referência de qualidade de trabalho, porque ele deixa a equipe trabalhando sozinho e vai fazer outras coisas, vai atender outras demandas. E a equipe fica se sentindo sem pai, sem mãe. Não é que precisam ser vigiados, acompanhados, orientados o tempo inteiro, mas é aquela coisa de sentir que tu tem ali uma mão firme, um pulso, alguém que te segura, que te levanta, que te impulsiona, que te diz qual é o caminho. E aí, normalmente, uma liderança muito liberal prejudica o desempenho da equipe, de modo geral, e quando todos os líderes da empresa são liberais, aí prejudica o desempenho da empresa inteira, da equipe inteira. O líder democrático, pessoal, tá tudo certo até aqui? Porque eu tô mandando ver. Sim. O líder democrático, então, é aquele líder que encoraja a equipe a participar. É aquele líder que incentiva que a equipe apresente sugestões, opiniões. É aquele líder que gosta de ouvir a sua equipe de trabalho, que gosta de saber o que eles pensam, que faz com que eles participem, oferecendo dicas, ideias, esclarecendo dúvidas. Ele dá feedback para a equipe. Cara, olha só, isso que tu fez ontem não foi legal. O teu comportamento, a tua postura não foi adequada, mas a gente pode melhorar isso de outra maneira, fazendo assim, assim, assim. O que tu acha? Qual é a tua opinião? Como tu te vê nessa situação? E normalmente as pessoas conseguem olhar para si, olhar para dentro de si, elas conseguem se desenvolver, elas conseguem melhorar o desempenho das tarefas, as entregas. Esse estilo de liderança, ele também é extremamente favorável no relacionamento interpessoal e intrapessoal de todas as equipes, não só da equipe de trabalho, que está aquele líder democrático, mas das equipes de trabalho dos outros setores. E lá na empresa tem uma pessoa assim, tem um líder que onde ele entra, ele é super acolhido, o pessoal traz ele para perto, vamos fazer, vamos trabalhar, vamos acontecer. As pessoas expõem as suas críticas, as suas censuras, são ouvidas, as tarefas são executadas, a produtividade está sempre em alta, não cai, as entregas acontecem, nem sempre se bate a meta, porque isso depende muito do mercado, dependendo do ramo de atuação, mas o líder democrático é um líder bacana de se trabalhar. O que é uma liderança coaching? É aquele líder que trabalha na identificação das habilidades dos profissionais, de cada membro da equipe de trabalho, e ele age para extrair da sua equipe de trabalho o seu melhor potencial, o seu melhor desenvolvimento.
ele motiva os profissionais, ele motiva as equipes de trabalho, ele cria um clima de cooperação, de confiança, de crescimento, porque às vezes tu tá sentada lá, olha para o material, para o trabalho que tu tem para fazer e pensa assim, poxa vida, não sei por onde começar, não sei fazer esse negócio aqui, não sei que rumo que eu vou dar para isso daqui. E aí chega o líder coaching, o líder que orienta, o líder que motiva, o líder que te mostra o lado positivo do emaranhado que tu tá enfiado, né? Do nó que tu precisa desatar. E ele consegue extrair de ti o melhor, ele consegue extrair de ti o resultado, ele consegue fazer com que esta pessoa desenvolva o trabalho e muitas vezes o fato de tu estar sentado, algumas pessoas chamam de procrastinar, mas nem sempre é procrastinar. O fato de tu estar sentado pensando, eu não sei fazer. Na verdade, tu sabe, tu só não tá com coragem de começar porque tu não tem certeza se o que tu sabe é o certo e ninguém te disse que aquilo ali é o certo, mas também ninguém te disse que aquilo ali é o errado. E aí vem esse líder coaching que olha, analisa contigo e ele não te diz é assim que se faz. Ele te entrega perguntas e tu devolve para ele respostas. E nas respostas, poxa vida, eu sabia o tempo inteiro. Por que é que eu não comecei antes? Porque faltava aquele impulso. Faltava aquele, vamos lá que tu consegue, vamos lá que tu sabe. Vamos lá que tu tem potencial, tu sabe como se faz e só tu sabe. E isso estimula as pessoas, isso faz com que as pessoas tenham vontade de fazer, de desenvolver, de estar naquele ambiente. E o que é o líder situacional? São líderes bem-sucedidos, aqueles que se adaptam com o comportamento de modo a atender às necessidades dos seus liderados. Eles têm maturidade para entender a situação. Eles expressam a maturidade de acordo com a capacidade de execução do trabalho da equipe. A situação, a tarefa que vai ser executada, ele enfrenta a situação em que há variação tanto da capacidade quanto do empenho pelos liderados para realizar as tarefas. Quer dizer, se a equipe não está empenhada, ele se adequa à situação da equipe não empenhada, se coloca no lugar deles, tenta analisar pelo que eles estão passando e ele impulsiona a equipe para que as coisas aconteçam. Ele faz com que as pessoas assumam a sua maturidade, assumam as suas responsabilidades e desempenhem e executem as tarefas para fazer as entregas necessárias. E qual é o papel do líder? O líder, ele precisa causar um impacto positivo sempre. Ele sempre vai fazer isso? Não. Tem alguns líderes que não vão conseguir causar um impacto positivo na equipe. Eles precisam se questionar o que é que hoje eu fiz de errado, o que é que amanhã eu vou fazer de melhor. Tem uma colega minha que é líder lá na empresa também, que ela se pergunta quando a gente está passando por uma situação difícil, e normalmente quando a situação difícil é com ela, eu estou envolvida, eu não sei porquê, né? Mas toda vez que ela está numa situação difícil, eu estou envolvida. E aí ela olha para mim e fala assim: tem como melhorar? Enquanto eu estou pensando, será que dá para piorar ainda mais isso aqui? E ela olha para mim e fala assim: tem como melhorar? Aí eu paro e penso: bah, tem como melhorar, a gente vai dar a volta por cima, a gente vai encontrar a saída para essa situação, vamos resolver e vamos ter êxito. E aí a gente se prepara e resolve a situação. E aí hoje ela não tá na cidade, está fora da cidade. A gente fez uma videochamada porque precisava conversar e ela queria conversar olhando para mim. Aí ela falou para mim assim: lembra quando
fulaninho A pediu demissão e tu olhou para mim e disse assim, e agora? Porque ele tinha um puta de um potencial e um conhecimento na área de atuação dele, que era uma peça que nós não pensávamos em perder. Na sequência, no dia seguinte, fulaninho B, com um puta de um conhecimento, um baita de um potencial na sua área de atuação, diversa do fulaninho A, também pediu desligamento. Eles foram para a concorrência? Não, eles foram trabalhar para a indústria farmacêutica. E aí aconteceu a terceira situação. Aí eu olhei para ela e disse assim, será que dá para piorar mais ainda? Eu já estava preocupada com 2 que eu precisava repor, agora são 3. Aí ela olhou para mim e disse assim, tu está fazendo a pergunta errada. A gente tem que perguntar, tem como melhorar? E hoje a gente fez uma entrevista fantástica com uma pessoa que caiu do céu para cobrir uma das vagas, assim, e posso estar enganada, a gente tem mais entrevistas ainda essa semana, mas eu acredito que ela seja aquela pessoa que a gente precisa. Os líderes que a gente sempre lembra são aqueles que nos defendem quando precisam, que reconhecem e recompensam o nosso trabalho, que eles lideram pelo exemplo. Eu dou o exemplo do que é bom para vocês, para que vocês façam o bom também. O ótimo, a excelência, o máximo. É aquele que inspira a equipe em ir adiante. É aquele que desenvolve a equipe para serem líderes do futuro. E aí, pessoal? Falei muito rápido, atropelei vocês. Vim igual uma carreta hoje. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Aqui a Juliana colocou uma observação. Fase diz que a ideia foi dele. Eu já vi isso muito acontecer, Juliana. Já vi muito isso acontecer. Fui eu que fiz, fui eu que tive a ideia. Tem um amigo meu que trabalhou em uma empresa muito grande aqui da região, que o líder, o proprietário, o dono da empresa, ele não aceitava a opinião de ninguém. E às vezes as pessoas tinham ideias brilhantes para o negócio, para o desenvolvimento do negócio, para entregas, para vender mais, para ganhar mercado, para se tornar mais competitivo. Mas ele não aceitava, né? E aí, então, as pessoas já não diziam mais para ele assim, fulano, eu tive uma ideia, se a gente fizer tal e tal coisa. Então, eles iam para ele e diziam assim, fulano, e se nós fizéssemos assim? Plantava a sementinha e deixava ele pensar. Uma semana depois, ele voltava e dizia, fulano, eu tive uma ideia, vamos fazer tal coisa? E era exatamente a ideia, a semente que tinha sido plantada na cabecinha dele, que ele ficou uma semana maturando, depois ele voltou como se a ideia fosse dele. O importante é que a empresa tem sucesso e a equipe consegue trabalhar dentro desse contexto mesmo assim. A gente tem 10 minutos ainda e eu quero falar para vocês uma coisa muito importante. Nós precisamos fazer mais um trabalho, tá? Esse trabalho vale 4 pontos. Deixa eu pegar o material aqui. Eu disse para vocês que este trabalho vai ser em grupo. Eu preciso que vocês me digam se vocês já conseguiram formar grupos. Eu tenho aqui na minha chamada o total de 20 pessoas. Só que dessas 20 pessoas, 19 pessoas, na verdade. Porque dessas 20 pessoas, 2 delas não conseguem assistir às aulas durante
Quem abriu o microfone, fecha, por favor, que está dando interferência. 2 pessoas, que é a Maria Eduarda e o Vinícius, eles não conseguem assistir às aulas durante a semana com vocês. Então, eles vão precisar fazer o trabalho individual. E tem mais uma outra menina, que eu acho que é a Sabrina, eu não me lembro. Eu vou ter que olhar ali nas minhas mensagens, que também não consegue assistir às aulas durante a semana. Mas os demais, a Ana Carolina, a Ellen Stephanie, a Jane, a Liliana, a Tainá, a Ana Júlia, a Claudete, a Gislaine, a Joyce, a Júlia Carolina, Juliana Santos, a Marilúcia, a Stephanie, o Gian, a Adelaide e a Marisete, eu gostaria que vocês se dividissem em grupos, se comunicassem para organizar. Para te ver, Stephanie levantou a mão. Pode falar, Stephanie. Prof, a apresentação vai ser em Santa Cruz, né? Presencial. Isso. A gente vai apresentar entre nós ou a gente vai apresentar com os presenciais também? Tu mora em Floripa, né? Não, eu moro em Pantano. Em Pantano, tá. Então a gente pode, para não... Tem uma menina que mora em São José. Não, mas eu queria saber se a nossa apresentação vai ser entre nós aqui, que faz em EAD, ou a gente vai fazer todo mundo junto com os presenciais também. Quem puder ir fazer presencial, eu gostaria que fosse presencial. Quem não tiver como vir fazer presencial... Quem não tiver como vir fazer presencial, aí a gente faz uma chamada de vídeo para apresentar para os colegas. Não, mas eu quero dizer os outros colegas, assim, que a gente não conhece, que fazem aula presencial, a gente vai ter que apresentar junto com eles também? Ninguém tem aula presencial, todos vocês têm aula... Não, outra turma, é isso que eu quis dizer. Não, é só essa turma. Tá bom, obrigada. Fala, Claudete. Então, prof, posso fazer individual também? Porque eu até tinha combinado com umas meninas para me adicionar e ninguém me adicionou, aí eu prefiro fazer sozinha, porque eu vou estar fora pela empresa, né? Aí eu vou estar fora uns dias também. Aí eu te pergunto se eu posso fazer sozinha, daí meu trabalho, né? Tá, eu acho que pelo fato de... Eu acho que pelo fato de vocês serem EAD e distante, uma em Pantano, a outra em Santa Catarina, cada um em um canto, vamos fazer um trabalho individual. Eu vou dizer para vocês os temas. Vai ser recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação por competência, qualidade de vida no trabalho. São 4 temas, porque a minha ideia era criar 4 grupos. Mas estou vendo que eu não vou conseguir criar os 4 grupos. Se fosse presencial, seria bem mais fácil, né, da gente criar os grupos. Então, eu vou... Deixa eu ver, amanhã eu preciso ir para Porto Alegre. Eu vou organizar e eu vou colocar essa semana ainda o trabalho para vocês no AVA. Vou colocar no grupo também. E aí eu vou avisar vocês, eu vou fazer um sorteio, por exemplo. A Jane foi sorteada para fazer sobre treinamento e desenvolvimento. A Claudete foi sorteada para fazer... sobre recrutamento e seleção. Eu vou sortear e vou dizer para vocês o que é que vocês vão fazer, mas vão ser vários temas diferentes, tá? Não vai ser questões, vocês vão precisar fazer uma pesquisa, por exemplo, sobre treinamento e desenvolvimento. Qual é a melhor maneira de fazer um treinamento e desenvolvimento para uma equipe? Recrutamento e seleção. Qual é a melhor metodologia para se aplicar em um recrutamento e seleção? Eu vou fazer isso, tá, Marilúcia? Vou fazer isso.
Eu vou mandar. Tá, então vai ser individual, Pro? Vamos fazer individual. Vai ser difícil da gente fazer grupo. Só que cada um vai. Algumas pessoas vão ter tema repetido, mas vão ser sobre esses temas. Eu vou desenvolver alguma coisa e vou colocar lá e vocês vão precisar falar sobre, tá? Fazer um texto. Vai ter um mínimo de linhas, ou como diz um professor meu, né? Um mínimo de palavras e um máximo de palavras. Eu tive que desenvolver um trabalho esses dias de, no mínimo, 500 palavras. E no máximo 600 palavras. E quando eu vi, eu estava em 820 palavras. E aí eu pensei, puxa, eu vou tirar agora, eu vou estragar todo o meu trabalho, né? Eu tô há horas escrevendo. Fala, Tainá. Esse trabalho vai ser tipo em PowerPoint para a gente apresentar? Não, vai ser no Word e ele vai valer 4 pontos. É importante que vocês façam, porque eu dei um trabalho valendo 2 pontos, agora eu vou dar um trabalho valendo 4 pontos e depois tem só a prova. E depois da prova acabou. Quem não atingir média vai pegar exame. Combinado? Eu vou colocar o trabalho lá no grupo do WhatsApp para vocês, então. Júlia, depois eu te explico, tá? Fica tranquila. Beijo no coração de vocês. Boa semana. O trabalho vai ser individual. E se for para apresentar, a gente faz uma apresentação online. Tá? Tá bom, então. Beijo, pessoal. Boa semana. Beijo.